sei nem falar contigo, meu Pai, mas eu quero somente agradecer e entregar a Ti o meu louvor, a minha alma, a minha graça, o meu agradecimento nesse dia para Ti, meu Deus. Toma conta desse culto, Pai. Faça a Tua obra, Senhor. Senhor, tenha liberdade. O Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio nesta noite, meu Deus. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus pode ser. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Nós vamos iniciar aqui com o número 6. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Vamos cantar com a nossa alma, né? Nós não somos profissionais, nós somos cantores, muito menos tocadores, né? Mas se vem da nossa alma, chega no céu de uma forma perfeita, né? Os irmãos estão chegando, né? Acho que tem mais Inara aí dentro, se nós quer alcançar ali. A Fabrício, se abençoe. Tá aqui, ó. Tá aqui na frente. Vamos começar com o número 6, então. Mais fé eu quero estar. Meu Deus de ti, e seja Deus em mim a ti. Sempre de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar. Meu Deus de ti, andando triste aqui, na solidão, às vezes descanso a mim, Deus braços nas trevas vou sonhar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar. Meu Deus de ti, minha alma cantará a ti, Senhor.
rogar, mais perto eu quero estar. Mais perto eu quero estar. Meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim vier chamar, os céus com serafim irem orar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei. Perto de ti, meu Rei. Vamos tentar o 11 também. O que vocês acham? O que vocês pensam? Existe um amigo melhor que Jesus? Não, né? Pode ter um amigão íntimo, né? Que faz tudo por ti, mas nunca ninguém vai ser um amigo como Jesus, né? Porque ele te conhece melhor que qualquer pessoa, né? Ele conhece erros que nem tu sabe que tu tem. É difícil a gente reconhecer nossos erros, né? Ele conhece toda a tua vida. E contudo, assim, ele consegue te amar da mesma forma. O que dizer sobre isso, né? Amém. Deus abençoe o monte de casa. Aleluia. Eu sempre costumo dizer, né, que às vezes as pessoas querem fazer prova de Deus assim. Ah, Senhor, se tu me ama, faz isso por mim, faz aquilo por mim. Mas não, Deus não precisa provar nada para nós sobre o seu amor. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, que Jesus Cristo morreu por nós uma vez, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por perfeitos e por justos, né? Ele morreu por imperfeitos e por injustos, né? Aleluia, graças a Deus por isso, né? Amém. Olha o nosso grande amigo, né? Tem lugar de aleluia. Tem uma canetinha lá do lado do senhor lá. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levamos cuidados ao Senhor. Alma um coração unido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado, em cuidados e temor. A Jesus
despreza, conta-lhe sem oração, que com seu amor tão perto as terras no coração. Cristo é verdadeiro amigo, prova nos mostrou, dando pra levar consigo. Amado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar. Hoje é vida e no futuro, e podemos alcançar. Daniel Fraga, né? Aleluia. Vamos cantar também o 29? 29. Porque vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgir e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Ele vive, posso crer no amanhã,
porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Como é que é outra parte que eu não sei? Mas vos digo que nem todos dormiremos, mas sim seremos transformados pelo abrir e fechar de olhos. Tudo se fez novo, estamos revestidos de um corpo glorioso, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Graças a Deus. Colocar de pé, mundial fazer oração. Amém, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amado Deus, Ó, meu Pai. Pai. Aleluia. Obrigado, Jesus, por mais um privilégio, mais uma misericórdia. Nos ajude, Senhor Deus, nos guarde, vem nos proteja, Senhor Deus. Aleluia. Senhor, poderosamente. Usa o teu Vem nome. teu filho que vai trazer a tua palavra essa noite, Senhor Deus. Abençoa cada um que vai ofertar, cada um que vai dizer teu precioso e maravilhoso nome. Nós te pedimos, Senhor você. Amém. Amém. Pode sentar. Podemos vestir uma porção de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe, irmãos. Amém. Amém. Num cenário no alto do Calvário, Aleluia. ali estava Jesus. E o sangue que corria em sua face fez o caminho para o céu aparecer. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Na cabeça uma coroa de espinho. Jesus sofreu com toda humildade. E o sangue que corria em sua face
lembrança de toda a humanidade. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Jesus estava humilde e amoroso, quando uma lança em seu corpo transpassou, e o sangue que banhava o madeiro todos os nossos pecados perdoou. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Aleluia! Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Oh, glória. Nosso irmão Daniel Fraga está aqui. O garoto também. Cantar um louvor aqui. Amém. Graças a Deus. Boa noite para os irmãos também. Amém. Gente, Deus abençoe os irmãos. Fico feliz de estar junto com os irmãos. Revendo o rosto de muitos irmãos. Amém. Irmãos, eu já cantei bastante lá em Lajeado hoje. Tem modo de dizer, né, irmão? E a minha garganta não está muito boa depois daquele acidente que eu tive. Mas nem por isso vou deixar de louvar a Deus. Amém. Que os animais, eles cantam do jeito que estão, né? Pode ver. Ele canta, ele está louvando a Deus, né? Vamos acompanhar que eu não lembro o tom dele. Aquele igual o peixe que não vive fora d'água. Não dá para viver sem essa palavra mesmo, né, irmão? Igual um peixe que não vive fora d'água, eu não consigo viver sem essa palavra. Igual um peixe que não vive fora d'água, eu não consigo viver sem essa palavra. Esta palavra pra mim é o absoluto. Ela é sem dúvida o assim diz o Senhor. Eu creio em tudo o que o profeta disse, que está escrito sem tira e sem cor. Igual um peixe que não vive fora d'água, eu não consigo viver sem essa palavra. Igual um peixe que não vive fora d'água, eu não consigo viver sem essa palavra. Esta palavra é o verdadeiro alimento, é vitamina que sustenta os cristãos. Para os eleitos pode até faltar de tudo, mas a palavra nunca pode faltar, não. Igual um peixe que não vive fora d'água, eu não consigo viver sem essa palavra. Igual um peixe que não vive fora d'água, eu não consigo viver sem essa palavra. Esta palavra é a vitamina C de Cristo. Se você toma, você vira uma tocha. É alimento que produz a vida eterna. Este alimento é o verdadeiro mel na rocha. Igual um peixe que não vive fora d'água, eu não consigo viver sem esta palavra. Igual um peixe que não vive fora d'água, eu não consigo viver sem esta palavra. Bem, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite nós temos uma apresentação. Glória a também. Deus. Amém. Pela Carol, né? Amém. Então vamos nos colocar de pé, então, para esse momento. Amém.
Aleluia. Eu quero ver aqui uma escritura quando os pais se aproximam aqui da frente. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Amém, aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bom, tá, achei que eu sabia onde estava a escritura aqui. Eu não achei ela aqui, mas vou citar. Trouxeram umas crianças para que Jesus abençoasse. E os discípulos tentaram impedir. E Jesus disse, não impeçais que virão os pequeninos. Aleluia, é verdade. Porque dos tais é o reino do céu, né? É. Amém. O que eu posso dizer para o casal aqui? Tiago, eu estou conhecendo hoje, né, Tiago? É um prazer te conhecer. A Carol, desde que nasceu, né? Conhece a Carol, conhece a família da Carol desde nosso tempo de meninice, né? Tive o privilégio de te batizar nas águas. Por dia o senhor estava meio doentinho até, né? Insisti com o senhor, vamos lá abrir o campo. Batizamos a Carol e a Sofia dentro do tabernáculo ali, né? Em Canoas. Então, a Carol já tem um pouco mais de conhecimento, né? Do que o Tiago tem, consciente daquilo que nós conhecemos e cremos, né? E eu fiquei feliz que quando a Carol estava grávida, ela disse assim, pastor, assim como o senhor me ajudou na minha mocidade, me conduziu, eu quero que o senhor também ajude espiritualmente o bebê que está vindo aqui. Amém. Era para ser apresentado na outra quinzena, não deu certo, mas o dia de apresentar era hoje, né? Deus sabe o tempo e a hora de fazer todas as coisas, né? Eu fico pensando sobre filhos, né? A gente sabe que hoje existe uma dificuldade as mulheres desejarem terem filhos, né? É verdade. Hoje, filho virou atrapalho na vida da sociedade, né? As mulheres se sentem atrapalhadas. Se eu tiver filho, vai atrapalhar minha vida. Como é que eu vou fazer para trabalhar? Quem é que vai cuidar? Né? A modernidade colocou, assim, filho como uma luta. Né? Então, filho, parece que hoje, quando uma mulher fica grávida, parece que é sinal de luta que está vindo. Não tô generalizando, não estou falando de modo geral, mas tem as exceções de Deus, né? Amém. É claro que existe um paradoxo, né? Existiam algumas mães que eu conheço, algumas irmãs, que, pastor, tô esperando a minha bênção, não posso ter filho, mas estou esperando que uma hora Deus vai abençoar, que eu vou conseguir, né, ter o bebê. E a gente vê que outras têm facilidade, conseguem, têm condição e não querem ter, né? É dentro disso aí que o profeta batia muito forte nisso, né? Então, quando o profeta ia conversar sobre o controle de natalidade com as mamães, ele discernia quando realmente era a necessidade, quando era problema de enfermidade, não podia ter mesmo, e quando as pessoas queriam se livrar do compromisso de ser mãe, né? E às vezes a pessoa, eu quero ter um filho só e Deus, não quero ter mais nenhum filho. A Bíblia diz que a mulher salvar-se-á dando luz a filhos, né? É verdade. Filho, né? Filhos. Sim, Senhor. Então, família é pai, mãe e filhos. Filhos, no plural. De 2 para mais, né? Aleluia. E também a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Amém. Então, se teu pai, né, partisse, teu pai material partisse, ele deixaria a herança, casa, carro, dinheiro, alguma coisa assim. E quando Deus quer nos dar uma parte da sua herança aqui na terra, ele nos dá filho, né? E filho traz uma experiência para os pais muito grande, né? Amém. Eu digo para minha filha mais velha, para a Rebeca, eu digo, Rebeca,
pai, o senhor me ensinou tudo, tal e tal e tal. Sim, filho, pai disse, não. Mas tu também me ensinou a ser pai, né? Eu nunca tinha sido pai antes. Então o filho mais velho ensina o pai a ser pai, a mãe a ser mãe. Eles aprendem com você e você aprende com eles também, né? Quando vê o segundo parece que é mais fácil, com a Xera parece que foi mais tranquilo, mas com a Rebeca foi difícil, né? Qualquer chorinho a gente achava que estava ruim, tinha que levar para o hospital, né? Uma vez estava carregando o carrinho, chacoalhando, o Manuel era vizinho do irmão onde eu estava na casa dele. O Manuel nem congregava com nós na época, né? Só de vista. Ó, irmão Davi, não fica chacoalhando esse carro aí, vai dar barco pra essa menina. De feito, a guria não parava de chorar nunca, só no colo, né? Aí a coitada da Xera, quase não teve muito colo. Mas se eu soubesse também que passa tão rápido, eu tinha ficado mais com meus filhos no colo, tinha aproveitado eles pequenos. Hoje eu sinto saudade deles pequenos. Por eles cresceram, ter opinião própria, né? Já tem as próprias decisões. E a gente ensina até onde a gente pode. Bom, mas o que acontece? A Bíblia diz que tu deve ensinar o menino no caminho que ele deve andar. A parte do pai ensinar o caminho, né? O Evangelho de Jesus Cristo, né? A doutrina, a sã doutrina para o filho. Né? Pode ser que mais tarde ele ele fica grande e toma a decisão própria dele, pode ser que ele se desvie do caminho, mas embora que ele se desvie do caminho, ele sempre vai levar na consciência aquele ensinamento que ele teve na sua meninice, né? Eu, assim, parte da minha vida que eu me lembro é sempre da minha meninice envolvido nas coisas de Deus, né? Vigílias, montanha, a gente não podia ir na escola dominical, que na época era na Barreto, mas tinha um pastor ali próximo que era unicista, daí nós na escolinha dele, pastor Hildo ali, mas a gente ia à escolinha, a gente não ficava sem escola dominical. Como eu estava falando para as irmãs aqui, que as crianças têm um dia da semana para estar na presença de Deus na escola dominical. Então Deus tem um dia da semana para eles. E o mundo tem a semana toda com nossas crianças, ou seja, na escola, depois vão crescendo, vão ter que trabalhar, né? E uma escritura que sempre me chamou a atenção foi Mateus capítulo 10, né? Que o Senhor Jesus Cristo envia os discípulos e diz assim: eis que vos envio como ovelha no meio de lobos, sede simples como a pomba e prudente como a serpente. E eu sempre ficava pensando, como é que um pastor pode ter o bom senso de mandar ovelha no meio de lobos? Parece uma coisa fora do comum, né? Porque é o paradoxo de Deus, né? O Senhor Jesus Cristo, bom pastor, mandando ovelha no meio de lobos. Claro que hoje nós temos a compreensão. Eu não tenho como manter as minhas ovelhas comigo a vida toda. Não tem como colocar meus filhos dentro de casa, encerrar eles e vocês vão ficar só aqui e eu vou proteger vocês, eu vou cuidar de vocês. Eu sei que não é assim. Eu sei que eles vão ter que sair, eles vão ter que ir para a escola. E na escola vai ter lobos, vai ter professores pregando ideologia de gênero para eles. Não é verdade? Eu sei que lá vai ter influências ruins, drogas, coisas que não prestam. Então eu sei que as minhas ovelhas são obrigadas a estar no meio de lobos. Mas o que Deus nos fez? Deus foi tão bondoso para conosco que Deus nos enviou um profeta. Amém. Esse profeta nos trouxe uma instrução da palavra. Amém. E a instrução veio para nós pegar essa instrução, instruirmos os nossos filhos, tirando eles da inocência e colocando eles na prudência. Então, eles como ovelhas, eles podem ser no meio dos lobos e eles vão continuar na simplicidade do ensinamento do Evangelho de Jesus Cristo. Verdade. E vão ser prudente como a serpente. Jesus disse prudente como a serpente. Bom, Daniel, tu não vê serpente por aí dando sopa, né? É difícil tu encontrar uma serpente, né? Porque ela é o bicho mais prudente que tem, só sai na hora certa, né? A prudência, né? Tem que ser prudente. A palavra, a tradução mais até é astuto, né? Tem essa astutice, mas uma astutice espiritual, né? Tem discernimento. Mas para isso ser possível depende dos pais, né? Os pais têm essa responsabilidade, né? E quando chega lá no final, Deus vai pedir conta para muitos pais. É verdade. Filhos, né? Quando chegar lá, Deus vai perguntar: onde é que está teu filho? O que tu fez com ele? O que tu ensinou ele, né? Esses dias eu estava pregando, assim que a pregação foi um pouco forte, aquele dia quando eu preguei, ali no tabernáculo, eu disse assim para os irmãos ali, eu disse assim, na minha opinião, eu não sei o quanto o Tiago conhece do Evangelho, né, mas não conhece nesse ponto aqui, eu disse assim, na minha opinião,
Eu acho que a coisa pior no mundo para uma pessoa é perder a salvação e ter que ir ao inferno, né? Quando o profeta esteve lá e disse, é um lugar horrível, não queira estar lá. É um lugar horrível. Eu preferia ter vários anzóis atravessados no meu corpo, eu pendurado, ou bomba explodindo pelo meu corpo, do que estar naquele lugar. Quando ele esteve lá, a sensação era muito ruim. Porque não é um tormento físico, é um tormento na alma. Não tem comparação ao tormento da alma. Não existe uma dor física que supere a dor da alma, né? Uma alma que parte sem salvação. Nada supera. Eu estou pregando sobre isso, sobre o inferno. Estou falando. Irmãos, não quero ir para lá. Não existe uma sensação pior, segundo a revelação que nós temos, que o profeta nos trouxe. Não tinha como explicar. Mas na hora me desceu uma inspiração. Desceu a inspiração. Eu vi que aquilo foi inspirado por Deus. Assim, ó, só existe uma coisa pior do que a pessoa ir para o inferno. Deus disse assim, o que é pior a pessoa ir para o inferno é a pessoa chegar lá e encontrar os filhos lá e saber que eles estão lá porque a pessoa levou, ele não ensinou corretamente como deveria servir ao Senhor Jesus, e ele ser responsável de os filhos estarem lá. Então ser pai não é só colocar filho no mundo, vai além disso, né? Ser pai diante de Deus é ter essa responsabilidade no natural, alimentar, sustentar, criar como cidadão e também ensinar para ele que existe um destino eterno. Que existe um destino. Claro, quando ele crescer, ele vai decidir o destino eterno dele. Mas ele tem que ter um ensinamento correto da parte de Deus. Amém, graças a Deus, né? Então, eu vou apresentar agora, como é que é o nome de vocês? Santiago. É um Tiago Santo? É, Santiago, né? Todo mundo é? É. Gomes Aguiar. Tu gosta do Gomes, né? Tu tá sempre Gomes, tá tudo Gomes. Coloca lá, Carol Gomes, isso, Gomes, tudo Gomes. Santiago Gomes Aguiar é teu, né? Amém, Jesus. Aleluia. Então aqui está o Santiago Gomes Aguiar da Costa, que vai ser dedicado ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos em batismo de criança, nós queremos dedicar, que é assim que a Bíblia nos ensina, né? Então nós vamos fechar nossos olhos e vamos dedicar essa criança a Deus. Senhor Jesus, Deus de todo poder, toda honra e toda glória, obrigado, Senhor, por essa noite estarmos aqui reunidos em Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse papai, por essa mamãe, que no dia de hoje trouxeram aqui o pequeno Santiago, para que ele fosse dedicado ao Senhor, para que ele fosse apresentado a Ti, como manda as Escrituras, que quando o Senhor Jesus Cristo ali estava no seu tabernáculo físico, quando o bebê ele foi dedicado ao Senhor, sendo exemplo para todos nós. Aqui está, Senhor, uma parte da herança que o Senhor tem dado ao Tiago e à Carol. E eu sei, meu Deus, aleluia, que neste momento eles têm entregado essa herança para que nós dedicamos ao Senhor. E quando eu devolver essa criança aos seus braços, é certamente o Senhor Jesus Cristo dizendo a eles, pronto, aqui está ele abençoado, agora vocês cuidem dele para mim. E que eles possam ter a sabedoria e o entendimento para criar essa criança nos santos caminhos do Senhor, sendo eles mesmo exemplo, modelo de fé. Então nós dedicamos essa criança, ou abençoamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós dedicamos essa criança a Ti, Senhor, para que o Senhor o abençoe, guarde, o proteja, livre de todo o perigo e todo o mal. E nesse nome precioso que foi mencionado aqui, o nome do Senhor Jesus Cristo, nós o abençoamos e dedicamos a Ti. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem, Senhor, vem, Jesus. Nós vamos aproveitar que nós estamos em pé, e os que estão sentados, que quiserem se colocar em pé, o bebê pode ficar sentadinha, não tem o bebê pode ficar sentadinha,
Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 17. Não se preocupe. Apocalipse, agora o pastor vai longe. Não. Vamos falar um pouquinho, não se preocupe. Apocalipse, capítulo 17. Vou expressar aqui um pensamento que Deus tem me dado durante esses dias. Deus abençoe o irmão Erasmo aqui. Amém. Você tão feliz aqui em pezinho fora, né? Tudo obreiro de Deus, acostumado com o pé, né? Amém, Jesus. Apocalipse, capítulo 17. E o verso 12 aqui. O verso 12. Eu quero só expressar um pensamento para os irmãos. Capítulo 17. E o verso 12. Aleluia. Diz assim o texto sagrado. E os 10 chifres que tu vistes são 10 reis que não receberam reino algum ainda, mas receberão poder como reis por 1 hora com a besta. E estes têm uma somente e darão seu poder e força à besta. Esses guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. E os que estão com ele são chamados os escolhidos e fiéis. Amém. Senhor Jesus Cristo, Deus todo o poder, toda a honra e toda a glória. Obrigado por essa noite abençoada que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela presença do Senhor aqui conosco. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra que foi feita. Agora, nós contamos com a unção do Santo, a inspiração do alto, para que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra. Que o Senhor possa ter, meu Deus, uma boa porção nessa noite para alimentar a alma dos teus filhos. Esta é minha oração e meu agradecimento em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode sentar aí. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Então, nós agradecemos primeiramente a Deus, né? Pela oportunidade que Deus tem nos concedido. Estamos aqui na casa da irmã Vera, né? Sempre é uma bênção os cultos aqui com a irmã Vera, né? Sempre foi abençoado esse culto aqui na sua casa. Creio que Deus está providenciando um outro lugar, mas a irmã abriu as portas enquanto a gente não termina ali. E vamos lá, né? Somos peregrinos, que nem o tabernáculo lá do Velho Testamento, né? Arma. Não, vou desarmar, vou dar uma caminhadinha. Aí armemos lá pela casa do irmão Cláudio, lá uns dias, ficou lá armada a tenda até o pilar de fogo se mover, né? O pilar de fogo se move para cá de novo, desarmemos a tenda. A tenda é armada aqui de novo. Glória a Deus. Coisa boa, né? Te ver Deus trabalhando assim, dessa forma. É assim que Deus trabalha, né? Amém. Agradecemos a presença de todos os irmãos aqui conosco, né? Mais uma vez que o Tiago, a Carol, a Ana, conosco, né? Também nosso irmão Daniel Fraga, primeiro culto aqui conosco, participando, né? Juntamente com sua esposa, irmã Zuleide, né? No Zuleide é a sua irmãzinha que mora lá em Aranguá, que tá lá conosco lá, irmã Zuleide. Amém. Tem mais uma irmã, né? As três cantando, vamos ver as irmãs cantando. Isso, a Denise. Amém. É sempre bom, como disse o irmão Daniel, sempre encontrar rostos amigos, né? Amém. Irmãos que estão na batalha, peleando junto, né? Às vezes Deus tem me dado assim algumas mensagens através de algumas perguntas que pessoas me fazem, né? Pessoas me fazem pergunta e eu fico pensando, tinha um tempo que eu respondia meio que rápido, assim, a pessoa me perguntava e eu já passava um pouquinho e dava a resposta. Hoje eu já peço um tempinho, assim, não pode esperar um pouquinho, assim, eu gostaria de pensar um pouquinho melhor, que eu não quero dar uma resposta liviana, né? Porque às vezes a pessoa faz a pergunta para você e a pessoa está fazendo a pergunta porque ele crê. Se a pessoa fizer uma pergunta para o irmão Cláudio, porque eu creio no irmão Cláudio. Né? Eu sei que é difícil ser humano crer no ser humano, mas quando pergunta para uma pessoa, tu confia naquela pessoa, né? Aí eu confio no irmão Cláudio. Se o irmão Cláudio me der uma resposta errada, por eu confiar nele, eu vou acreditar na resposta que ele me deu, né? E é perigoso, né?
Então, a gente tem que respeitar a honestidade das pessoas, né? As pessoas sendo honestas. Hoje mesmo, a irmã fez uma pergunta e disse, irmã, me dá até amanhã de manhã. Eu sei que está um pouquinho meio urgente, mas sabe, não poder me dar até amanhã de manhã para eu poder responder. Eu quero dar uma resposta assim, que esteja de acordo com a revelação, com a palavra, né? Eu não quero sair fora, né? Claro que existem algumas coisas que a gente às vezes não compreende, né? Tem muita coisa que a gente não compreende, né? O profeta disse, como é que pode essa menina comer a mesma coisa que eu como e ela é cabeluda e eu sou careca? Lembra disso aí? Como é que a vaca é preta, come pasto verde, dá leite branco, se transforma assim? O profeta diz essas perguntinhas, esses questionamentos, né? Claro que a gente não compreende tudo, né? Longe de mim querer compreender tudo. A gente vai compreendendo na medida que Deus está nos dando, né? É verdade. Mas e um pastor, estava conversando com um pastor amigo, né? A gente estava conversando, fiquei um tempo conversando, e aí entramos num assunto, né? Assim, um pouquinho polêmico, e ele disse assim para mim, pastor Davi, eu vou dizer uma coisa para ti. Ou o homem está no púlpito com o Espírito Santo ensinando a verdade, ou tem um espírito errado nele que está ensinando uma coisa errada. Aquilo se soa um pouco pesado, assim. Eu digo, olha, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, assim, sendo honesto, né? Eu não consigo ver dessa forma, assim, 8/80. Como é que eu consigo ver essa parte? Eu consigo ver assim. Que às vezes tu pode até ensinar errado de acordo com a luz que tu tem naquele tempo. Não necessariamente que seja o espírito errado que esteja em ti, mas falta de entendimento daquilo que tu está ensinando. Amém. Eu perguntei para ele assim, quando o irmão Brana citou que o cavaleiro branco era o Espírito Santo, o irmão Brana estava com o espírito errado? Não estava. Era a luz que ele tinha. Ele tinha aprendido assim com a igreja adventista e é assim que ele pensava que era. Então não era o espírito erro que estava nele. Ele estava ensinando de acordo com a luz que ele tinha naquele dia, né? Naquele período. Ele tem que ter esse entendimento. Senão a gente fica muito extremista, Fabrício, sabe? E o maior perigo que tem é as pessoas ser extremistas. Pular para um extremo muito forte. Deus tem que nos ajudar a termos a revelação de andarmos no centro do caminho, que é o mais difícil andar no centro, né? Em todos os assuntos, irmão Cláudio, existe um centro e é o mais difícil andar no centro do caminho. Não é verdade? Então, onde é que eu sei, ou que eu entendo que a pessoa está com o espírito do erro? Por exemplo, o irmão Brana teve uma reunião com 70 ministros e pregou a mensagem de divindade explicada. Quando o irmão Brana pregou a divindade explicada, qualquer pessoa leiga que lê a mensagem, irmão, como fica claro na mensagem de divindade explicada a respeito da deidade de Jesus Cristo? Não fica? Lembra que o irmão Brana foi bem, mastigou, leu a divindade explicada, irmão Cláudio? Leu, Fabrício? Não está lembrado? Quem é que leu a divindade explicada? Leu, irmão Daniel? Leu, irmão divindade explicada, o irmão Brana está pregando para ministros ali. Chega uma hora que ele quer parar, eu vou parar aqui. Não, continua, irmão Brana. Eles estavam gostando. Aquela maneira simples de irmão Brana ensinar, assim, simples, né? Pega 3 objetos, aqui está o Pai, aqui está o Filho, aqui está o Espírito Santo. Jesus disse que Deus era o seu Pai, não era? Então ele é filho daqui do Pai. E como é que ele disse que ele foi gerado do Espírito Santo? Qual deles que é o Pai? Daquela maneira assim que o irmão Brana tinha de ensinar, né? Fica tão claro aquilo. Aleluia. Quando o irmão Brana terminou a reunião, aqueles 70 ministros disseram assim para o irmão Brana, nós vamos até o Senhor para sermos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles nunca foram. E continuaram pregando sobre a Trindade. Aí sim, Fabrício. Aí então depois a pessoa receber o conhecimento da verdade e continuar ensinando errado, aí sim, irmão, aí é o espírito do erro na pessoa. Aí o espírito do erro entra na pessoa. Porque agora ele recebeu o conhecimento e ele insiste naquela mentira. Agora o espírito do erro pegou ele. Aí ele vai embora com o espírito do erro ali. Né? Alguns que não queriam perder lá, né? Os tickets de refeição, a fama entre os grupos que tinham, né? Cada um tem os seus motivos. E não vamos longe, né, gente? Isso acontece na mensagem também.
né? Pastores que também têm o conhecimento de algumas verdades e às vezes não falam por causa do grupo de companheiros que pertence, como é que vão ficar, como é que vão viver, o que vão dizer, com medo de serem chamados e algum chefe lá pegar e quem está falando aí, quem está ensinando? Gente, Deus dá uma palmatória que isso também acontece, não vou dizer entre a noiva de Jesus Cristo, mas entre o sistema mensagem que existe também. Temos que dar essa mão palmatória. Existe um sistema, irmão Cláudio, eu sei que para a gente que crê na mensagem é difícil falar isso, mas, irmão Edgar, é verdade. Existe a noiva de Jesus Cristo está sendo preparada pelo Espírito Santo para ter fé de rapto, e existe também um sistema mensagem que é criado em torno, sempre é criado alguma coisa em torno daquilo que está sendo, que Deus está, obviamente Deus está trazendo. Por exemplo, esses dias perguntaram para mim assim, eu estava num grupo de pastores, e aí tinha uma questão, quando entre os pastores estavam numa questão, que era a questão do Aperte Play, né? Que tem um grupo grande aí, Aperte Play, né? Tem um grupo grande do Aperte Play. E aí tinha um pastor ali de Passo Fundo que estava defendendo sobre o Aperte Play, alguns outros estavam reprovando e estavam conversando. Mas tudo um bom espírito, ninguém estava discutindo, até gostei, assim, um bom espírito. Estava conversando todas as vezes um bom espírito, muito respeitoso. Depois colocaram um lá que começou a xingar todo mundo, né? Até sair, viu? Acabou o bom espírito, né? O profeta disse que Deus não discute, seus filhos também não, né? Não querendo ter discutido, né? Mas é só dentro desse bom espírito. Aí, como eu estava dentro do bom espírito, eu dei minha opinião. Eu chamei esse pastor em particular e disse, pastor, vou dizer uma coisa para ti. Se tem uma coisa que parece que o povo da mensagem perdeu, eu digo na parte ministerial, irmão Cláudio, que o povo da mensagem perdeu, foi o seguinte, de ter o entendimento, irmão Daniel Fraga, que o profeta ensinou assim, que cada pastor local, ele é colocado por Deus e dirigido pelo Espírito Santo para conduzir aquela congregação local. Ponto final. Ele não deve ter um bispo sobre ele. Ponto final. Ele tem que receber de Deus. Ele pode ter um ancião, tomar conselho, pode se reunirem, como o Branco ensinou, se reúnam. Os ministros mais velhos ensinam os mais novos, as coisas profundas. Pode ter esse tipo de reunião. Mas na condução de como conduzir a congregação, Deus coloca aquele ancião local, como um homem local, e ele tem que ter a direção do Espírito Santo para conduzir aquela congregação local. Verdade, certo? Mensagem. Aquela mensagem Hebreus, se eu não me engano, é capítulo 7, que o profeta fala isso, é o capítulo 6. É uma das mensagens Hebreus, a série Hebreus, que o profeta é bem claro isso. Não tem uma autoridade maior numa igreja local do que um ancião local. Quem leu isso sabe. Né? O profeta diz que o pastor ele é o cabeça da igreja. Quem é que já leu isso também? Na mensagem também, como poderia vencer, ele é o esposo espiritual da igreja. Então é o único que pode colocar semente na igreja. A gente compreende isso. O profeta ensina isso. Está ensinado. O senhor se sentiu dirigido, pastor, a apertar o play na sua congregação? Sim, irmão Davi. Eu me senti dirigido em só apertar o play. Amém. Eu respeito a inspiração que o senhor teve. Agora, o que eu não concordo com o senhor? Eu não concordo com o senhor que o senhor teve essa inspiração na sua igreja local e o senhor querer que todas as igrejas locais façam a mesma coisa. Se eu fizer, vai ser uma personificação carnal porque o senhor fez e não porque eu fui dirigido a fazer. Mesmo, entende isso, irmãos? Amém. Entendendo? Senão fica uma coisa carnal. Por exemplo, assim, eu estava pregando esses dias. Tem coisa que a gente fala, depois precisa fazer a gente voltar atrás. Quando eu encontrava uma situação de pais lutando com os filhos, a primeira saída que eu tinha era essa. Olha, irmão, vou dizer uma coisa para ti. Irmão Brana passou por isso aí também. Irmão Brana teve o Billy Paul rebelde. Irmão Brana teve a Rebeca rebelde. E quando o profeta percebeu que ele não podia falar muita coisa, que ele tinha medo de falar, e eles retrucarem e blasfemar contra o Espírito Santo. O Almeida disse, não está vendo o teu filho? Meda, se eu olhar para ele, ele está fulminado. Então, claro que o Almeida tinha esse temor de fazer os filhos blasfemar contra o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, pais, não provoqueis a ira nos filhos,
Porque às vezes o pai também provoca a ira, e daí o filho irado fala a coisa, acaba blasfemando contra o Espírito Santo, ou pecando de uma maneira que Deus vai ter que depois chamar a atenção dele, né? Claro, como tem a parte do filho, né? Honra o teu pai e tua mãe, mas também diz, pai, não provoca. Então não faz teu filho pecar. Evita isso. Não é verdade? Tá, então, claro que eu sei que o irmão Branham, ele era, como homem, ele era pai, ele amava os filhos. Tanto naquela questão da peruca, ele foi interceder pelo Billy, para Deus não matar o Billy. Ah, agora eu sou crente, mato meu filho para mostrar que eu sou profeta. Não, foi assim, tem misericórdia, Senhor. Não mata ele. Talvez ele não quis falar dessa forma. Ele não entendeu o que é da peruca. Não sei como é que o irmão Branham intercedeu pelo filho, né? Mas intercedeu com entendimento. Amém. Claro que Deus ouviu aquela oração e poupou o Billy Paul. Mas naquela ocasião ali, o irmão Branham disse, olha, vamos encomendar a alma dos nossos filhos para Deus. E até então, se tem entendimento de encomendar, você encomenda a pessoa depois que morre, né? O corpo, o pó, cinza, cinza, né? Mas o profeta tinha discernimento que não se encomenda depois, não encomenda a alma de morto. Tua alma tu encomenda quando tá vivo, né? Existe uma pregação católica que existe purgatório, que tu vai purgatório, tu vai ficar sendo purgado. O purgatório é nessa vida aqui, que é toma a decisão, né? Depois que parte aqui, o pastor, o padre, seja lá quem vai fazer o culto ali, o máximo que pode encomendar o pó, cinza, cinza, né? O espírito da vida retorna para Deus e a alma vai ao seu destino eterno. Né? Ou para a presença de Deus, ou separada eternamente de Deus. Então não tem o que se possa fazer, né? Então vão encomendar a alma enquanto está vivo. E eu sempre aconselhei, façam isso, irmão. Mas agora esses dias eu tô nesse assunto, mas aí me veio a inspiração. E a inspiração é o seguinte, né? Qual é a inspiração que me veio? Eu estava conversando com uma irmã sobre esse problema, e disse, olha, irmã, eu tinha falado sobre a mensagem sinal, fiz um videozinho. A irmã, pastor, eu tenho preocupação, minha menina, assim, tá rebelde, tal. Digo, olha, irmã, nós temos um respaldo das escrituras do que o profeta fez. Ele encomendou a alma dos filhos. E nem sempre os filhos estão rebeldes porque os pais são rebeldes. Pode acontecer como aconteceu com o Bruno. Tinha Espírito Santo, irmã, tinha Espírito Santo, e contudo, os dois filhos ficaram rebeldes, né? Então nem sempre. Às vezes, dos filhos são porque os pais não dão testemunho, né? Mas os pais vacilam. Né? Conheci um irmão que congregou com nós lá em Araranguá, saía do culto despregando tudo que a gente tinha pregado para os filhos, né? Ia para casa fazer um outro culto e despregava, né? Olha, então sai da congregação, vai congregar em outro lugar, então, né? Não faz isso. Hoje os filhos estão tudo assim, atirados, assim, a família virou uma coisa, né? Daí também tem pais que não têm sabedoria também, né? Fica quieto, né? Topa por causa dos filhos, né? Mas tu tem que engolir algum sapo para proteger a família, né? Tu, como pai, tem que engolir. Não acontece isso no serviço, às vezes? Ah, não engula o sapo. Ah, não engole o sapo do chefe, tem que engolir sapo da luz cortada, da água cortada, do gás faltando. Não adianta, gente. Só tem entendimento. Ah, não engula o sapo. Eu conheço lá que... eu não gosto de ouvir. Não gosto de receber a ordem. Pô, eu não gosto de receber a ordem. Tem que ver a tua mulher se queixando que a luz está cortada, que a tua água está cortada, que eu sou pagando aluguel para ti. Não é fácil, né? É verdade. Aleluia. Mas daí vem uma inspiração, né? A inspiração que eu falei foi essa. Diga, mas irmão, vou dizer uma coisa pra ti. Eu não vou te aconselhar a fazer como Mombrana. E eu não vou fazer também como Mombrana. Por quê? Porque isso foi uma inspiração que Deus deu para ele. Se eu fizer, eu vou estar fazendo uma imitação. Aí eu faço uma imitação e quero que Deus respalde aquilo. E Deus não vai respaldar, porque eu estou imitando. Eu tenho dificuldade como pai, eu sei que Deus tem uma resposta. A Bíblia diz que, Davi disse, eu nunca vi o justo sem. Deus sempre tem resposta, eu tenho que estar preparado para ouvir a resposta de Deus. Então eu sei que Deus tem resposta. Então eu tenho que estar esperando para ver qual é a inspiração que Deus vai dar para mim. Senão nós ficamos todos os imitadores. Só imitando, né? Tá, mas cara, tu não tem nenhuma experiência própria tua? Tu nunca vai contar uma experiência tua? Você vai fazer porque tu imitou? Ah, o fulano fazia assim, o Beltrano fazia assim. Por exemplo, nós que vemos do Ministério do Pastor Virgílio, né? Que vemos bastante testemunho do Ministério do Pastor Virgílio, como a gente gosta de se gabar das coisas que...
Tá, amém, graças a Deus. Amém. Esses louvam, vão sempre testificar. Agora não, eu tenho que saber que... E eu... Ficar contando história do pastor Virgílio é uma coisa, né? Tá aí a minha vida. O Amém. meu testemunho, a minha experiência. Ia pra montanha, ficava 10 dias. Glória a Deus por isso. E tu? Teu estômago é um cemitério de osso de galinha? É verdade? Claro, cada um tem que ter essa própria experiência com Deus, não adianta, gente. Tem que ter nossa experiência, né, Cláudio? Tem que ter nossa experiência, né? E eu sei que Deus dá inspiração. Então, orar, Senhor, tá nas tuas mãos, a situação tá assim, me dá uma inspiração, o que eu devo fazer? Esses dias eu estava conversando com um outro irmão que estava numa dificuldade com o filho. Deus sabe por que eu estou falando assim, né? Amém. Perfeito. Eu nem ia falar sobre isso, né? Mas Deus sabe o que eu estou falando, né? A dificuldade com o filho. E aí eu disse para ele assim, irmão, é o seguinte, tá difícil tu passar por... Não vai, o que eu vou dizer para ti, não vai acabar a tua luta. Não vai acabar, vai continuar. E vai longe pelo jeito. Mas tu tá sofrendo muito porque tu tá lutando com a pessoa errada. Na verdade, não é o teu filho. É um espírito que está ali para te incomodar. Enquanto tu olhar para a luta como teu filho, tu vai ficar magoado, rancoroso com ele. E aí vai ser pior. Quanto mais mágoa e rancor tu tiver do teu filho, mais aquele espírito nele vai se fortalecer. Tu tá alimentando o demônio que está nele. Tá? Tá alimentando esse demônio também. Nossa luta Não é contra carne nem sangue, contra principado e potestade. É claro, irmão, que tu vê isso nos outros, mas quando tu tá lutando é difícil. Tu vê a pessoa. E assim como na parte do Espírito Santo tu tem que passar o véu para ver Deus na pessoa, na parte de Satanás também tu tem que passar o véu para ver espíritos trabalhando na vida das pessoas. Se tu vê o espírito, tu sofre menos. Deixei assim. Passou uns dias, passou um tempinho, ele me ligou. Pastor, graças a Deus eu consegui ver o que o senhor falou para mim. Aconteceu uma situação assim, e aquilo não, dessa vez não entrou no meu coração. Eu lembrei do que o senhor falou, tipo, não. Não é ele, é um espírito. É um espírito que está contra mim. Eu disse, bom, o primeiro passo já deu, tá muito bom o primeiro passo, reconhecer. Amém. Agora eu vou dizer uma coisa para ti. Eu sei, mas eu não vou te dizer para ti. Tu vai ter que receber por revelação. Agora tem que descobrir qual é a arma para vencer esse demônio. Mas não vou te dizer. Vai, descobre. Ora, se eu falar para ti, vai ficar muito fácil. Irmão, os crentes têm que parar de ser preguiçoso, né? Eu gostava assim, claro, às vezes exagerava um pouquinho, mas eu gostava de ver o Jaci pregar, porque o Jaci era nu e cru, né? O Jaci era aqueles pregadores que dava uma rabarbada, né? Real, outro vai pro céu, outro vai pro inferno, desgraçado. Ele falava nesse tom assim, né? Gente, também não dá pra... Ele era isso aí, né? Então a coisa tem que ser nu e crua, não adianta... O evangelho não dá pra botar luva, gente. Tem que ser dessa forma. Né? Não adianta a gente querer alargar a porta. Estreite a porta, apertar no caminho. Uma vez um pastor da Assembleia falou pra mim: ai, meu filho, eu tenho medo de a gente ter estreitado a porta demais para as pessoas. O pastor, eu tenho medo de a gente estar largando a porta. É verdade? Tem medo de estar largando a porta. Às vezes ele me pastor, aqui um saltinho social, 3 dedos, pode? Um saltinho social, 3 dedos, né? Aí bateu a porta com 3 dedos, daqui a pouco estão tudo... Eu tenho que falar um ponto, troque, gente, dá um ponto pelas rasteirinhas de novo. Aí vai tudo, cara retorcido, vai fazer o quê, gente? Vai passar uma cabeça. É melhor sair com a cara retorcida e não cair nos degraus das etapas no inferno, né? E depois chegar e falar, pastor, obrigado. Fiquei bravo com o time na época, mas Deus falou no meu coração. Amém. Verdade, gente, tem que, a verdade tem que ser dita, não adianta, né? Não Deus cobra depois, né? Então, né, os crentes são relaxados, sempre quer a resposta pronta. Eu digo, não vou dar a resposta pronta, vai orar a Deus e pedir para Deus te mostrar, né? Quando ele por revelação é mais gostoso, né? Aí ele orou a Deus. Um dia ele me ligou: pastor, eu descobri qual é a resposta. Me fala para mim qual é a resposta. Claro que eu já sabia qual é que era. A resposta é o amor divino. Eu tenho que amar meu filho.
Amém. Eu tenho que colocar no fundo do Aleluia. meu coração amar ele. Glória a Deus. E só dessa forma que esse demônio vai ser levado do meu filho. Rapaz, era isso o tempo todo, eu não podia te dizer. Eu tinha que deixar que tu descobrisse isso. Aleluia. Pronto, teve vitória. Ele e meu filho ficaram amigão do outro, né? Amém. São parceirão. Glória a Deus. É? Então vai descobrir o que está atuando e saber como vencer aquela atuação, né? Por força, nem por Não é por força nem por violência. violência. Amém. Então tem coisa que Deus vai dando por inspiração. Tá. Deixa eu voltar aqui lá no início da pergunta que me fizeram. Aí alguém me perguntou assim, as pessoas sempre têm dúvidas sobre muita coisa, principalmente os novos convertidos, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, isso é certo, isso não é certo, isso é errado, isso não é errado. Aí entrou uma questão, e a irmã disse assim, tá, então isso eu não posso fazer. E eu acho assim tão pobre dar uma resposta, né, irmão? Tu não pode. Fica uma coisa meio religiosa, né? Porque a nossa regra diz que tu não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Eu sei, eu me dá uma maneira de falar para ela que ela não pode, mas não de uma forma religiosa, de uma forma cristã. E aí, claro que irmã, é a inspiração de Deus, Deus é entendimento. Aí, irmã, vou te mandar uma pergunta para ti. A irmã tem algum cachorrinho em casa? Tem. Quem é que tem cachorrinho aqui em casa? Aqui? Ah, eu sei que tem, né? O senhor também tem, né? Tem gato à vontade, né? Variedade 17. 16 barris por um. 16 gatos ela tem em casa. Tá. A maioria de vocês aqui alimenta eles com ração, né? O alimento que é daqueles cachorros raiz ainda, o resto é comida. Quem é que alimenta com ração aqui? Ração da ração dos teus gatos? Tem que a quantidade dando ração para teus gatos. Tu sente algum desejo de comer a ração deles? Não, né? Por quê? Pra gato? Não é feito pra pessoa, né? Posso ter um churrasco na tua frente, ou um churrasco hoje. Aí muda. E eles vão Tá. Não, ele sim, mas por quê? Porque o corvo pode comer o grão e pode comer a carniça também. Mas a pomba não tem vontade de comer a carniça. Tá entendendo, gente? Aleluia. Amém. Por que tu... Eu te na verdade, por que tu não faz essas coisas? Não porque tu entrou numa religião, tu tem uma regra. É porque se tu tem a natureza de uma cristã, tu não deseja comer as imundícias do mundo. Não te atrai. Se tu fosse um gato, tu comeria. Mas tu não é um gato, tu é um ser humano, a ração não te faz nem cócega. Então a questão não é o que pode e o que não pode. É o que tu é, o que tu não é. Essa é a diferença, gente, da religião para cristão. A religião diz que tu não pode. E o cristão não faz porque não é aquilo ali. Amém, Jesus. Sempre faz essa diferença. São um bando de religiosos com uma cartilha de regra. Pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Tudo louco para fazer, mas tem a cartilha tudo escrito. Né? Aquela palavra de Coríntios, né? Paulo diz, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Sim, tudo me é lícito, mas tudo me convém, tudo eu posso, mas não vamos deixar dominar por todas elas. Ele sabia o limite dele, né? Ele era um cristão. Sabia viver no pouco, sabia viver na fartura. Ele tinha um equilíbrio espiritual, né? Tá, daí tem um outro ponto, claro que eu sei, somente crer. Somente crer. Tem duas coisas que eu penso, né? Crer, mas tem que ser no que está crendo também, né? O muçulmano crê fielmente que o Maomé vai ressuscitar e vai evangelizar o mundo no cavalo branco. É? O budista crê fielmente na reencarnação, encontrar luz, vencer o karma, né? Aquela coisa toda que eles têm, né? Eles crê fielmente nisso. O muçulmano crê tanto que se mata. É uma fé errada, sincera. É ou não é? Claro. Mandou, disse que o Alá, né, que Deus, É uma fé. O Alá mandou matar Vamos matar, pronto. o líder de Israel lá. Eles e bota as coisas sinceramente errado. Trump, né? Sinceramente errado. E muitos devem estar querendo realmente pegar Vai, ele, então, né? meu Deus do céu. Vamos lá, o primeiro que matar, ele vai ter lá 70 castelos, 70 virgens.
Ai, ai, ai. Deus do céu. Ah, caridade. Deus tem misericórdia, né? Difícil ficar casado com uma mulher de 70. Só a graça de Deus, né? Aleluia. Ah, voltar aqui no ponto. A gente fala assim, mas isso é a verdade. Voltar ao ponto aqui. Agora sim, claro que tu somente crê, mas tem que saber no que tu está crendo. Tem que saber no que tu está crendo. E aí vai um pouquinho mais além. A questão também não é só saber no que está crendo. Aí na questão pessoal, que tem que crer na palavra. A palavra é verdade. Mas quando se trata de tu como indivíduo, chega uma hora, eu não sei muito como expressar isso, mas eu sei que vocês vão compreender. Chega uma hora, irmão, que na vida do cristão, quando tu recebe a revelação de quem tu é, o profeta diz isso, que o rapto só vai dar quando a noiva de Jesus Cristo souber quem ela é. Pronto, ponto. Então, assim, é deixar de crer para ser. Por exemplo, assim, a irmã crê que o Fabrício é seu esposo? Não, tu não crê, ele é. Tá vendo? Sabe a diferença? Eu gosto de fazer perguntas porque eu gosto de ser os irmãos interagem e compreendem o que eu estou falando. Tu não crê que ele é teu esposo? Sim. Ou tu crê que esses filhos são teus? Não, são meus. Amém. Tu crê que tu é filho dele? Não, não creio. Não creio, não creio, eu sou. É diferente, gente. Claro que eu sei que parece que isso é jactanciar, não é. A noiva tem que chegar nesse ponto de saber quem ela é. Porque às vezes o diabo quer te colocar com uma falsa humildade. Quando eu era jovem, eu pensava que ser humilde era andar desfarrapado. Lembra, nós estamos no culto, vocês estão querendo caminhar comigo. Vai, Davi, na frente. Porque essas meninas não caminham. Eu tô todo manchado as calças, pensando que era humildade. Então, o diabo tenta puxar a gente com uma falsa humildade. Não é isso. É a revelação de quem tu é. Quando tu recebe a revelação de quem tu é, irmão, que tu é um filho de Deus, meu Deus do céu, é como aquele menino no avião, né? Todo mundo tucanado, turbulência, eu guri quietinho lá. Não tá com medo, meu filho? Não, meu pai é o piloto. Confia, certeza, né? Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Tomei quase todo o meu tempo nisso aqui, não era o que eu ia falar, né? Mas Deus sabe o que eu pendi para esse lado. Amém. Então, talvez, né, o Thiago, a Carol aqui, pensava ouvir alguma coisinha mais tranquilinha assim, né? Amém, Jesus. Glória a Deus. Talvez retomar a caminhada de novo, né? Talvez Deus tocar no coração do Thiago aqui. E ele ser nesse ponto aqui, receber a revelação de Jesus Cristo. Eu tinha ouvido falar de Jesus, da história do Jesus, hoje eu recebi a revelação que ele é real. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Mas só aqui, só porque eu li a escritura, que só quero fazer um comentário aqui, então, sobre o que eu li aqui, só para não passar em branco aqui. Aproveitar o tempo. Vocês não estão cansados, que as irmãs estão de em pé, lá vocês estão bem de em pé, irmã? Vocês não estão cansadinhas? Não. Sei que vocês estão mais... Aleluia. Antigamente a igreja católica não tinha banco, né? Todo mundo ficava de em pé, as catedral antiga, né? Horas e horas vendo o padre ler. Né? Bom, deixa eu colocar aqui um ponto para os irmãos. Também fizeram essa pergunta, né? Eu estou falando sobre essa pergunta que me fizeram, né? Irmão Daniel, a pergunta que sempre surge é esta. Eu não vou ler, estou com as mensagens, não vou ler ou falar assim para a gente ganhar tempo aqui, mas eu vou citar, você sabe o que está escrito. Tem uma questão assim, o irmão Brand diz que veio a inspiração sobre ele, a revelação, a respeito que a vinda do Senhor Jesus Cristo estava próxima, está muito próxima a vinda do Senhor, e para a vinda do Senhor, precedendo a vinda do Senhor, 7 visões Deus deu para ele que aconteceria antes da vinda do Senhor. Então, essa é uma das grandes questões. 7 eventos devem acontecer antes da vinda do Senhor. Tá. Então, parte delas a gente já conhece quase que de cor e salteado, né? A 6ª visão, que é da mulher nos Estados Unidos, tal, mas é isso aí. Essa aí parece que foi a mais polêmica, né? Essa aí tentaram forçar na calma lá. Eu nunca consegui ver, né, na mulher. Já nem é mais nada, ninguém se dobrou aos pés dela, né? Então, né? Eu vejo de uma forma diferente, mas hoje não é esse tema, né? Você já sabe como é que eu penso. Eu acho que a questão mais contundente está na 7ª. A 7ª fica mais contundente. Irmão, vocês podem perceber uma coisa. O 7º sempre é um mistério
sempre é um mistério para o momento. Por exemplo, assim, a sétima era, quando nós recebemos a mensagem, eu me lembro que a polêmica, Fabrício, era a respeito da sétima era. Eu não sei os mais antigos aqui, vão lembrar, o Edgar, tinha aquela questão, terminou a era, não terminou a era, acabou a era, tinha aquela disputa. E me lembro que o pastor de cantar um hino, né? E o tempo passou, e a era já terminou. Terminou como assim? Pastor de vamos ver se não termina a era. Tá? Não, mas tá aqui, ó, tá? Aí tinha aquela polêmica, né? Foi perguntar pro pastor, o pastor Aristide Borges, saudoso, já partiu, né? Ele tinha culto aqui em Canoas, eu estava ele ali. O pastor queria dar uma pergunta pro senhor. Houve uma questão, era terminou, terminou? Não, era não terminou. A questão é que você escreveu no martírio, papai já misturou os assuntos, já me exortou bastante no espírito, ou na carne, não sei, né? Deus sabe. Tá, fiquei sem resposta. Mas você pode que sempre tem uma polêmica concernente ao sétimo, né? Bom, o sétimo selo nem se fala, né, gente? Eu vi um pastor da África falando que pessoas na África se mataram por causa do sétimo selo. Pessoas ficaram inimigos, Fabrício. Porque o africano ele é muito, assim, aguerrido no que ele crê, no que ele acredita, né? Tanto que tem uns que sempre é lá que parte aquela branolatria, né? Se ajoelhar diante do quadro de mão brana, porque são muito aguerridos no que eles creem. E ele falou, tem pessoas que tem irmãos já se mataram por causa disso aí. Pastor atropelar o filho de outro pastor por causa de vamos fazer o ponto que chega a coisa, né? Como a religião pode fazer mal a termo da mensagem. A religião é uma coisa horrível, gente. Separa pessoas, acaba o companheirismo, faz ter ranço do irmão, faz tu olhar para o irmão diferente, faz o irmão ser menos do que tu. O profeta era contra o sistema, nunca contra as pessoas. O profeta nunca foi contra a pessoa, ele era contra o sistema. O Mombrão não dava importância para que segmento que a pessoa tinha. Lembra que ele dizia assim? Olha como é que ele dizia. Aqui está o irmão Fabrício, era um assembleano, agora ele é um crente da mensagem. Ele não dizia assim. Aqui está o irmão Fabrício, era um assembleano, agora é um assembleano cheio de Espírito Santo. Gente, não adianta, as pessoas não estão olhando como o Mombrano olhava. Por isso tem todas essas cercas, essas barreiras aí, os pastores não se suportam, né? E os membros das igrejas não se suportam, brigam para proteger os seus pastores ou o seu sistema, né? E olha, já vi muito disso. Bom, aqui no Brasil, mas lá é pior ainda. Então, tem pessoas que se matam por causa disso. Ele dizia que o sétimo selo causava isso aí nas pessoas, porque o sétimo é um mistério sempre. Bom, agora nós temos que entrar na sétima trombeta. Meu Deus do céu, que polêmico que foi a sétima trombeta, né, irmão Cláudio? Até Deus nos mostrar certinho onde é a sétima trombeta, quem toca a sétima trombeta, que período que a sétima trombeta acontece. Levou tempo, mas olha, foi difícil que acontecesse. E claro que essa sétima visão que o irmão Bruno teve, ela está conectada à sétima taça, né? Que também sempre o sétimo é polêmico. Daí a pergunta que eu faço aqui, irmão Daniel. Quando eu tenho a compreensão que a vinda do Senhor é uma única e perfeita vinda dividida em 3 partes. A primeira vez ele veio para nos comprar de volta, nos redimir. A segunda vez, para a segunda parte da redenção, nos reclamar quando o livro é aberto. E na terceira vinda ele retorna com os santos. Uma única vinda em 3 partes. E eu percebo que o irmão Brana fala a respeito da visão e fala a respeito que Jesus Cristo não poderia vir. Ele usou a palavra, irmão Edgar, vinda, não rapto. Porque a segunda vinda é o rapto. Mas quando se fala de vinda, pode ser a primeira, a segunda, a terceira. Porque quando você se referia-se à segunda vinda, ele usava a expressão rapto. Porque é um... Como é que a irmã Odilca citou a palavra aqui? Irmã Odilca, tá? A irmã Odilca para ele? Súbito. Súbito impulso? É? Tira rápido. Isso é rápido. Súbito impulso. Tira rápido. Olê, com violência. É mais ou menos a tradução da palavra. É? Não tem como tu ver quando ele aconteceu. Sabe? Tipo, bota a serpente. Aconteceu já. Isso é rápido, né? Agora a vinda, a palavra vinda, ela tem um outro significado um pouquinho diferente. Vinda é a ação de vir e chegar. Parúzia. Entendeu? Ô, irmã Vera, nós vamos ter o culto na sua casa aqui, tá? Estamos esperando os irmãos chegar. Então, nós estamos esperando a vinda dos irmãos.
Os irmãos estão vindo. Então os irmãos vieram e chegaram. Agora vocês estão presentes. Parúzia, a palavra vinda, parúzia. A ação de vir e chegar. Agora vocês estão presentes. Sua parúzia, presença entre nós. É isso, né? O que era parúzia também lá? Por que usava essa palavra parúzia? Quando aquele general vinha da guerra, vitorioso, então, o general que venceu a batalha está vindo, a parúzia. É assim, era um momento de alguém ser honrado. Claro que a gente sabe que essa parúzia, essa vinda para permanecer conosco, ela acontece perfeitamente na terceira vinda. É quando ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, coroado, com a vitória sobre os seus inimigos. A escritura que eu li ali, os 10 reis, eles se unem na tribulação e eles vão unidos junto até, é a Bíblia, até a batalha da Margedon, porque a Bíblia diz que eles vão guerrear contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Amém. Se ele vai guerrear contra o Cordeiro, é porque eles vão estar unidos até chegar à batalha da Margedon, até entre a sexta e a sétima taça. Então, gente, eu não consigo ver a sétima visão, não, Cláudio, se cumprindo antes do arrebatamento. Como é que foi a sétima visão? O profeta diz, quando eu vi uma explosão terribilíssima, ele usa essa expressão assim, terribilíssima. Quando eu olhei para ver, não tinha mais nada onde eu pudesse ver. Era cratera, fumaça e fogo. Claro que ele está vendo uma ação de bomba. E ele diz, a Rússia tem uma bomba armada aqui para cada, né, Estados Unidos, Vaticano. É o que ele está vendo. Só que as pessoas confundem essa cratera com o terremoto profetizado. São dois eventos diferentes. E os dois eventos estão na sétima taça. Deixa eu ler aqui na Bíblia, os irmãos. Os dois eventos estão na sétima taça. Aqui, ó, no final. Vocês estão felizes? Todos alegres, né? E o sétimo anjo derramou sua taça no ar. Aí expliquei para os irmãos o que é esse ar. Toda a bomba atômica foi projetada, irmão Daniel, para explodir no ar, porque daí o impacto é maior. Se ela bate no chão, ela perde parte do impacto no solo. E eles não querem que ela perca impacto, eles querem destruição em massa. Ela foi feita para isso. Então no ar até ela espalha mais. Então elas foram projetadas para explodir no ar. E olha, irmãos, como está perfeita a visão, né? O sétimo anjo derramou sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu dizendo, está feito. Chegou o juízo. Acabou. Deus está trazendo um julgamento sobre a Babilônia, sobre as nações. Acabou. Está feito. Houve vozes, trovões, relâmpago e um grande terremoto. Aí, a partir dessa explosão, acontece um grande terremoto. Porque toda ação causa uma reação. Então, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa tem que acontecer para que a falha de San André lá não aguenta, para poder ser tão grande ao ponto de as águas ir até o estado de Kentucky, quase 3.000 quilômetros. Agora vocês conseguem imaginar uma nação com essas duas grandes catástrofes governando o mundo durante 3 anos e meio? Difícil, né? Irmão, tu tiraria todo o contexto de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, a segunda besta, dando poder para a primeira, fazendo uma imagem, a imagem fazendo com que todos adorem a primeira besta. Seria impossível uma nação se recuperar disso e governar o mundo. O que eu vejo, irmão Cláudio? Os Estados Unidos vai estar em plena operação. É o principal protagonista do reinado do anticristo. Ele é o principal. Tá? Vai ter todo o poder. Ele vai dar... Hoje os protestantes não têm voz. Você pode ver que o sistema do mundo cala os protestantes, né? Qualquer coisinha que um protestante fala lá, discurso de ódio, pum, corta o canal deles. Agora, quando o Papa fala, parece que todo mundo ouve, né? Porque tem voz.
Ele pode falar, ele tem voz. Mas o que a Bíblia diz? Que a segunda besta dá vida e voz para a imagem falar. Então alguém vai fortalecer isso que hoje parece que não tem voz, para falar também. Nossa mãe fala, nós falamos também. Então, a nação vai estar em operação perfeita. Então, não consigo ver, irmão Edgar, essa profecia, irmão, sendo antes do rapto. Eu vejo isso sendo antes da vinda, da terceira vinda. Antes do Senhor mesmo vir estabelecer o milênio. Senão, realmente, tiramos o Apocalipse capítulo 13, tiramos o Apocalipse capítulo 17. Está tudo fora de ordem. Esse parágrafo aqui eu vou ler, que esse aqui é importante eu ler. Só vou ler esse aqui. Esse quebra-cabeça ele tem que encaixar. Tem que encaixar, porque tem que ser Bíblia. O tempo correto das escrituras, né? Não tem forçar uma coisa e... Porque o senhor não pode deslocar a palavra. O Caim não recebeu, Deus não aceitou o sacrifício de Caim. O sacrifício dele era escriturístico, mas fora de estação. Porque as primícias também é uma oferta que Deus requeria, não era? As primícias da terra. Quem representava as primícias? Quem representava o quê? Quem representa as primícias, os primeiros frutos colhidos, os primeiros molhos? Mas o que representa no sentido espiritual? A ressurreição, Cristo, as primícias dos que dormem. Primícia aponta para ressurreição. Só que não era tempo de ressurreição. Era tempo de sacrifício, tempo de retornar à presença de Deus. Abel, por revelação, conhece isso. O Caim, por sua vez, faz o sacrifício escriturístico, porém fora de estação. Por isso que a Bíblia diz, Abel, por revelação, por fé, ofereceu a Deus o sacrifício mais excelente. Por quê? Porque o de Caim também era excelente. Era um sacrifício escriturístico, porém fora de tempo. Não era o tempo ainda para isso. Né? Ninguém pode ter a ressurreição dos mortos sem derramamento de sangue. Não há remissão de pecados. Bom, a Bíblia é perfeita. E a gente, quer dizer, desloca o nosso binóculo, né? Se tu deslocar isso aí, tu pode criar um monstro aí, porque tu vai atrapalhar toda que nem a sequência do projeto o de senhor, Deus, né? o senhor vai anular Apocalipse capítulo 3, versículo 11 e Apocalipse 17 completamente, quase todo ele também. Porque se os 10 reis estão unidos, e o profeta mostrou certinho que 10 representados, 5 representados pelos Estados Unidos, 5 representados pela Rússia. 5 dedos que tem que estar unidos nesse período. Então não pode ter bomba da Rússia antes disso. Uma bomba, vamos se abraçar para apoiar o anticristo. Quando os Estados Unidos levou aquele ataque de Pearl Harbor lá, olha a ira que os americanos ficaram contra os japoneses. Quando tiveram a oportunidade de largar uma bomba, largaram 2. Foi vingança aquilo. Você acha que os Estados Unidos, vou te abraçar, vem cá, você é minha amiga. Não, você larga uma bomba, outros dizem, não, está largando umas 500 em cima deles. Por isso que hoje também tem muitas vozes, né, falando mesmo nesse YouTube, aí, pessoas às vezes que nem têm a revelação que a gente tem do plano total que Deus abriu para nós. Sim. Né? Então, semana eu li assim, só uma mensagem, se acontecer isso, Israel vai sumir do mapa. Não vai sumir do mapa porque lá vai morrer alguns. Deus escolheu aquele lugarzinho. Lá tem outra coisa, tem 144 mil que vai ser salvo dos judeus e vai ter a nação de Israel também que vão ter oportunidade com todas as nações. E num dia Deus vai trabalhar com eles. Exatamente. Porque o Benjamim recebeu a porção 5 vezes mais graça, selo do Espírito Santo, mas os irmãos dele também receberam graça e comeram também na mesma coisa, né? Só para encerrar aqui, irmãos, esse parágrafo aqui, ó, na página 24 da mensagem do homem chamado por Deus. Olha como isso aqui responde, né? Se esse era o sinal do Messias, então esse tem que ser o sinal do Messias hoje. Se ele o é. Agora lembre-se, nenhuma só vez foi esse milagre realizado diante de um gentil. Isso foi proibido, por quê? Os gentios tiveram 2000 anos de igreologia. E continua tendo ainda, né? Mas agora o fim da dispensação, as pessoas, a minha igreja, né? Meu tabernáculo, meu pastor, grandes coisas, né? Mas agora o fim da dispensação gentil está aqui. E a Rússia
os comunistas têm uma bomba apontada bem em direção a isto para acabar com isso também. Não se preocupe, está chegando, a Bíblia assim o disse, estará aqui com o seu nome escrito nisto. Tornar-se-á pó no tempo de 1 segundo, a nação inteira. Será uma aniquilação completa. Já viram um país aniquilado completamente reinando com o anticristo? Aí não tem lógica, gente. Vocês onde é que tiram isso, né? E aí, porque são pastores em destaque, falam, todos têm que ir de atrás, né? Para ficar inconformado, para poder fazer parte do companheirismo. Que Deus mantém nós isolados, né? Observe isto. Observe. Isto é Deus fazendo isto. Eu sei que eles são monarcas da liberdade. Eles são um bando de pagão. Mas não levantou Deus a nação pagã para endireitar Israel em dias passados? A Bíblia afirma que a Rússia e os comunistas estão atuando diretamente nas mãos de Deus para completamente livrar a terra das pessoas. Mas antes que isto possa acontecer, o rapto vem e leva a igreja para lá. Aleluia. Não fica claro esse parágrafo aqui? Gente, fica claro, gente. Não pode ter a primeira bomba antes que o Senhor venha e leve. Eu vou repetir o que eu estou falando faz tempo. Repetição mãe do aprendizado. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma, comiam, compravam, vendiam, edificavam, casavam. É pecado comer? É pecado comer? Não, está dentro da normalidade. Então as pessoas vão estar vivendo uma vida normal quando der o rapto. Normal. Deu uma catástrofe, claro que não vão ficar, opa, que catástrofe é essa? Não vão ficar né? Que isso está acontecendo? O Apocalipse, Jesus está vindo. Claro que se despertaria. Mas não é isso aí, porque tem que ser um rapto secreto. Tem que estar tudo normal. Para o esposo vir no meio da festa, todo mundo festejando e tomando, vem, vamos. Sai. Amém. Cadê a noiva? Cadê o noivo? Tá tão boa a festa. Já saíram, já foram para a lua de mel. É assim que vai ser, gente. Aleluia. É assim que vai ser. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus ajude. Vamos colocar de pé, irmão. Já passei da minha hora aqui. Tanta coisa que a gente gostaria de falar, né? Mas o tempo não nos permite. Mas isso é o suficiente, né, para hoje. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos fazer uma oração. Aleluia. Aleluia. Faz a tua oração, né? Ali onde você está, faz a tua própria oração. Enquanto eu vou orar, tu faz a tua própria oração. Aleluia. Realmente, irmão, se tem um tempo que nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. Eu vou sempre dar testemunho do profeta, sempre. Sempre vou dar testemunho de homens de Deus que passaram por nós. Mas eu não quero ficar só nisso. Eu acho que tem algo a mais. Eu acho que Deus tem coisas para nós também. Amém. Então, o que está faltando são experiências cristãs. Experiência cristã que nos fortalece, irmão. Não quero mais viver na sombra dos outros, né? Aleluia. Não quero mais viver na sombra dos outros. Um dia Jacó foi abençoado com o nome do seu irmão. Como é que é teu nome? Meu nome é Esaú. Ele recebeu uma bênção com o nome do seu irmão. Mas um dia ele teve que ter a sua própria experiência com Deus. Quando Deus encontrou outra vez, o anjo faz a mesma pergunta. Como é que é teu nome? Aí ele tem que se apresentar com o que ele é. Meu nome é Jacó. Aleluia. Aleluia. Como é que é teu nome? Eu era do ministério do pastor Virgílio. Aleluia. Como é que é teu nome? Eu pertenci ao ministério do pastor Raimundo Maia. Vai chegar uma hora. Como é que é teu nome? Senhor, eu sou o velho Fabrício. Tem misericórdia de mim. Tu descobriu? Tu não vai ser mais velho Fabrício. A partir de hoje vai ser Jesus Cristo. Amém. Vamos mudar o teu nome, um novo nome. Ô, glória! Aleluia. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Então faz a tua oração, irmão. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite reunidos nesse lugar.
falando, Senhor, dessas coisas tão maravilhosas, tão profundas, vindo da parte do Senhor. Aleluia. Revelação do Teu Espírito Santo, que o Senhor tem nos revelado nesses últimos dias, nessa última advertência que o Senhor tinha para o povo gentil, através da mensagem de um profeta, Senhor, antes desse arrebatamento. Primeiro, Senhor, nós queremos Te dar graça por esse privilégio, pela honra que o Senhor tem nos dado, de nós podermos estar aqui, Senhor, entre milhares de pessoas hoje, quase 9 bilhões de pessoas no mundo, e o Senhor escolheu um grupo pequeno e nós fazer parte desse grupo. Que honra, que privilégio, Senhor. E nessa noite o Senhor nos chamar, nós aqui, a nossa atenção, e dizer para nós, eu não quero que vocês apenas creiam que vocês fazem parte da noiva. Eu quero que vocês saibam que vocês são parte da noiva. A certeza, a confiança. Aleluia, eu quero abençoar vocês com o que vocês são. Aleluia. Cada um de nós que desejosos, meu Deus, termos as nossas experiências com o Senhor. O que o Senhor fez por mim, como o Senhor me encontrou. Oh, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo aqui presente, Senhor, ouvindo a oração sincera de cada irmão que está orando essa hora, seja em pensamento, seja sussurrado, seja em voz alta, mas o Espírito Santo, Senhor, ouvindo e conhecendo cada vida e cada coração e sabendo como se aproximar deles e sabendo como se revelar a eles, Senhor, nessa comunhão perfeita contigo, Pai. Agora, meu Deus, esse momento que essa unção do Espírito Santo que foi, Senhor, produzido pela Tua Palavra, permaneça conosco, Senhor, o nosso retornar para casa, a nossa semana. Eu não sei em que dia que o Senhor pode nos encontrar, mas que possamos estar todos os dias preparados, Senhor. E quem sabe na próxima quinzena, quando retornarmos ao culto aqui outra vez, alguém dá testemunho e dizer assim, pastor, eu tive aquela experiência com Deus durante esses 15 dias, algo aconteceu e eu sou diferente. Aleluia! Deus mudou minha vida, Deus mudou minha maneira de ser, Deus mudou meu coração. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Momentos tão especiais que o Senhor tem nos dado. Um dia isso aqui vai passar, Senhor. Se pessoas que estão aqui ficarem para a tribulação, vão ter uma saudade enorme desse momento especial que o Senhor nos deu nesta noite. Com tanta riqueza a Tua palavra, Senhor. Pão em abundância. Oh, glória, aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos despede-nos da Tua paz, da comunhão maravilhosa do Teu Espírito Santo, nos conduzindo nós de volta para nossos lares, guardados debaixo do Teu sangue. Esta é minha oração e meu agradecimento. Precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Nós estamos despedidos em nome de Jesus.